Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, começou a pós-temporada da NBA com 2 jogos de play-in. Nessa terça-feira, o Atlanta Hawks surpreendeu aí muita gente, inclusive a gente aqui do Café Belgrado, e meteu uma bela vitória contra o Miami Heat. Chegou a abrir grande vantagem, depois o jogo foi mais apertado, mas uma vitória bem sólida, bem assim, incontestável, vamos dizer assim, abrindo os trabalhos dessa pós-temporada. E logo na sequência, Timberwolves e Lakers fizeram um jogo pra lá de turbulento, pra lá de equilibrado, muito confuso, com prorrogação e com vitória do Los Angeles Lakers em mais uma pós-temporada, em mais um playoff. LeBron de novo no playoff, hein? Isso sempre é história boa. Hoje tem mais. Olha que gostoso que tá isso, gente. Pelo amor de Deus, tá gostoso demais. Hoje tem Bulls, hoje tem Raptors, hoje tem OKC. Cara, eu vou falar de novo. Hoje tem OKC, hoje tem Pelicans. Lucas Nepomuceno, meu amigo. Eu sou o Guilherme Tadeu, não sei se eu disse. Lucas Nepomuceno, meu amigo. Eu tô muito feliz, velho. É muito gostoso curtir um play-inzinho sabendo que daqui a pouco tem playoff. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem é pouco, viu, Guilherme? Tudo bem é pouco. Acredito que a pergunta que você está procurando seria tudo ótimo. E aí eu ia responder, Guilherme, não chega a ser tudo ótimo, né? Então tá mais para um tudo bem. Eu poderia fazer isso, né? Mas por quê? Porque, cara, o que o Anthony Davis aprontou com o trabalhador brasileiro ontem não se faz, né? Não dá. Se fosse assim, o Anthony Davis aprontou isso e o Minnesota venceu o jogo no fim das contas. Legal. Okay. Legal. História, né? História. O Anthony Davis apenas prolongou uma vitória do Lakers. Assim, é uma vitória do Lakers que está decidida? Beleza. Vamos passar mais 15 minutos aqui acompanhando. Pô, isso não se faz, Anthony Davis. Mas fora isso, Guilherme, tudo ótimo, né? Porque jogos que... Eu não sou um anti-temporada regular da NBA, tá, Gibas? Então, quando eu falo assim, jogos para valer, eu não tô falando mal da temporada regular da NBA. Eu amo a temporada regular da NBA. Mas quando é um jogo assim, que é o 83º jogo desses times na temporada, né? E é um jogo que valeu mais do que os outros 82, né? Esse jogo valia mais do que os outros 82. Não juntos, né? Mas valia mais. Então já dá um gostinho diferente, né? E o play-in ainda tem essa chave que o playoff não tem, né? O play-in é curto, o play-in normalmente coloca... Um dia vai acontecer de um campeão de NBA vindo play. Acredito que pode acontecer isso um dia. As odds são bem baixas, quer dizer, são bem altas para que isso aconteça, mas pode acontecer um dia. Mas normalmente é um time, o time que vai sair do play-in não vai durar um round, né? Vai durar um round ali e cai. Essa é a tendência dos times do play-in. Ainda assim, Guilherme, eles têm isso que o playoff não tem. O playoff a gente só vê isso no jogo 7, né? Um jogo de que venceu, continua. Então, de um jeito meio bizarro, é como se o play-in fosse um jogo 7 de playoff, né? E, cara, que massa, né? Que massa que foi. E os jogos de hoje tem esse outro lado. Você vencendo, você não tá vivo, mas você perdendo tá morto, né? Então é um tipo de jogo 7 às avessas aí do basquetebol. Então é bem legal o que a gente viu. Foi muito legal o que a gente viu ontem. É bem legal o que a gente tem visto de play-ins, né? Pelo menos 2 jogos se salvam em toda a temporada do play-in, o que fazem com que... E eles fazem com que a NBA jamais pense em tirar de novo esse tipo de jogo, né? Esse modelo de classificação vai ficar mesmo, né? E ontem tivemos a oportunidade aí de ver 2 histórias bem diferentes. Vimos pela primeira vez o upset, né? Do 7º lugar perdendo a 7ª vaga de playoff. Então, assim, o Hawks vai passar em 7º, mesmo tendo menos vitória do que o Heat, né? Mesmo que o Heat... E o Heat pode até não ir para playoff, tendo uma campanha bem boa, né? Comparado com outras equipes que estão na disputa ainda. Mas pelo jogo de ontem,
Fez por merecer e fez por merecer demais, viu, Gibas? Um sucesso já o trampo do Quinn Snyder, né? Chegou com... O Hawks nunca saiu dos 50%, né? Só que era um 50% meio que olhando para baixo, né? Porra, que merda que tá sendo. E aí tá saindo agora da temporada, né? Entrando na pós-temporada com 50% olhando para cima, né? Dizendo, pô, que legal, né? Tem por onde. E foi em meio a uma turbulência, né? Vamos começar falando desse jogo, Guilherme, porque foi em meio a uma turbulência em que Kevin O'Connor do The Ringer falou, poxa, o front office tem carta, ele fala green light, né? A gente fala que carta branca, né? Então a gente pode falar carta verde, se quiser, que é uma mistura. Ou então uma luz branca. Tem uma luz branca para... Por que luz branca, Lucas? A mistura, né? Pode ser green light em inglês ou carta branca em português. Então tô tentando trazer conceitos novos aí. É que não faz sentido, Lucas. A luz verde significa o semáforo, né? É uma metáfora do semáforo. Carta branca LED. é que é uma ideia de que você tem o futuro todo à sua disposição. É até sartreano esse conceito, né? O ser humano nasce e tem toda uma carta branca na sua vida para construir. E o cartão verde? O cartão verde é o programa que foi cancelado recentemente, né? Porque trouxe só homens héteros idosos para debater futebol, né, na TV. Como sempre foi, né? Mas infelizmente a sociedade tem mudado. Mas qual é a ideia do cartão verde? O nome cartão verde? Porque já tem o cartão amarelo, já tem o cartão vermelho. Cara, no futsal tinha um cartão azul nas antigas, se não me engano. Que era o de... Era expulso e depois eu voltava. Não, você era excluído. Então, acho que isso é do hockey, né? Acho que do futsal você era excluído, mas podia ser substituído. Eu acho que tinha uma coisa assim. Mas eu não lembro direito essa regra. Hoje no futsal, se você é expulso, você fica 2 minutos ou um gol fora, né? Até um debate que eu queria fazer um dia aqui sobre tática de futsal, né? Porque você sabe que eu era um técnico também de futsal, né? Fui por muitos anos técnico de futsal. Muito inventivo, né? E aí uma vez eu tive uma... Guilherme? Pressão? Posse de bola. Posse de bola. Não. Meia quadra. Meia quadra? Marcação baixa, Boa. Roubar a bola e contra-atacar. Não, com a bola, sempre goleiro linha. Aí sim, os 4 no ataque, goleiro linha quase na intermediária ali, quase próximo ao meio campo, né? O melhor jogador do seu time posicionado do lado esquerdo. E independente 3, se ele né? for destro ou canto? Independente. Porque assim, aí você consegue fazer um túnel ali com o seu pivô, que também fica desse lado, os outros 2 complementares, né? E tentar causar o desequilíbrio com o goleiro, né? Sempre o goleiro tem que ficar pro meio da quadra para trás, claro, não gosto do goleiro linha tão ofensivo, mas para poder trocar a bola, né? O seu atleta tem que estar um passo para frente da linha, porque senão é violação, não pode ficar tocando a bola na própria linha. Então ele passa o campo e aí o goleiro fica 4 segundos, né? Então é bem dinâmico e você tem que tomar boas ações. E o desequilíbrio vem de quem acha que você é meio pereba no goleiro linha, né? Então, na hora que o cara vem tentar roubar a bola de você, você dá ou um passe no seu melhor jogador, que é com quem você tá tabelando, né? Tá mais próximo ali. De certa maneira tem influência do dinizismo, né? Você é a favor do futsal moleque, no pivô. Ou você não... Sou a favor do futsal. Aprova se o cara tentar uma presepada, um drible, assim, acaba tomando gol de cobertura? Aprovo. Tudo bem, assim, né? Porque não é um jogo de placar baixo, né? E assim, se você conseguir criar desequilíbrio, você fica muito perto do gol com o primeiro desequilíbrio que você já cria, né? Diferente do futebol, que se você driblar no meio campo, falta 40 pessoas pra você driblar ainda, né? No futsal não, né? Se você driblar no meio campo e passar, né? Você já vai ficar com 3 contra 2. Fica com 3 contra 2, né? Vem tabelando. Acho que as pessoas não estavam esperando uma discussão sobre tática de futsal, né? Nesse momento. Eu acho que as pessoas estavam, viu, Guilherme? Porque foi o jogo de ontem do Heat contra o Hawks fez com que as pessoas esperassem a maior confusão possível, né? Então, nada mais confuso do que explicar uma táticazinha de futsal num podcast de basquete, né? De play-in. Mas, Gibas, vou te falar uma coisa. Mas eu nem falei minha tática, né? Minha tática é o seguinte: foi expulso, cara, já mete um gol contra, né? Pra já entrar o seu. Dependendo da situação do jogo, né? Se você tá precisando atrás no placar, com certeza. Buscar um resultado e tal.
Agora, se você estiver ganhando, mas às vezes até, se você estiver ganhando, para se pressionar ali, pô, às vezes você fica fazendo faltas, aí, por exemplo, você estoura o seu time de falta porque tá jogando contra um, entendeu? Então depende, tem que analisar bem o contexto, né? Mas O acho que atleta, o atleta que faz o gol contra pelo time, se dá o respeito, Gibbs? acho que tem que ser o goleiro, né? O goleiro tem que acabar Seu com goleiro? essa. O goleiro tem que acabar com essa consequência. A minha opinião é que o melhor amigo daquele que foi expulso tem que fazer o gol contra. Quem é o melhor amigo dele no elenco? Faz o gol Boa. contra. É uma boa tática. Gibas, seguinte, essa surra, né, dos rebotes do Atlanta foi a segunda coisa que mais me surpreendeu no dia de ontem, viu? Foram 63 rebotes a 39. Isso não pode acontecer num jogo de vida ou morte, né? Se você torce pro Miami Heat, ou se você trabalha no Miami Heat, ou se você quer que o Miami Heat vença, ou se você meter uma bet no Miami Heat também, né? Você não pode tomar uma surra desse tipo, ainda mais 26-6 nos second chance points, né? Então, esses rebotes a mais do Atlanta viraram 20 pontos a mais num jogo que foi decidido por uns 10, né? Teve muitas vezes ali na base dos 5 pontos, algumas vezes, né? Boa parte do jogo ficou 9 mais, né, para o Atlanta, bem dominante. Então foi muito pesado para o Miami Heat. Acabei não falando o que me surpreendeu mais, né, que foi a Solange Almeida, né, ex-Aviões. Aliás, qualquer dia a gente vai ter que debater aqui, Guilherme, quem seria na NBA a Solange Almeida, né? Porque ela teria que ser aquele atleta que era All-Star, pediu uma troca e ficou peba, né? E ela lançou É bem ontem... simples, Lucas. Pode ser o Ben Simmons. Cara, pode ser o Ben... Assim... Tudo leva ao Ben Simmons, já notou? Ela não ficou tão peba quanto o Ben Simmons, mas ontem ela lançou uma versão em forró, um forró pop, né? Um forró diferente até. Não é o forró eletrônico, né? Foi um forró assim meio... Quero ser Anitta. É uma versão de forró de Flowers, né? Da Miley Cyrus, que a gente já falou aqui dessa música, né? Dessa cantora também, até foi comparada com Lamelo. E, cara, ficou horrível, né? Ficou exatamente o que você esperaria que ficasse. Então, entendi. Uma bad, né? Pra onde foi a Mas se ela cumpre a expectativa, você espera que fique um horror. Fica um horror. Ela foi mal? Então, se você tem essa ideia e bota ela pra frente, você espera que fique um horror. Mas eu não esperava que a Solange tomasse esse rumo que tomou na carreira, né? Desde que saiu do Aviões, terrível, né? E o Aviões continuou lá em cima, né? O Aviões até melhorou. E ela levou o Riquelme, velho. O Riquelme da batera, que era o grande terceiro nome do Aviões de forró, né? Seria, sei lá, o George Harrison do Aviões. Caraca. E ela levou, e mesmo assim os dois floparam muito, né? Então, um salve aí pra Solange. Solange, qualquer dia que você quiser vir aqui falar com a gente sobre até pra se explicar, você tá fazendo, né? Isso. Pra se explicar. Por que você tá fazendo isso? A gente grava aqui com você com o maior prazer. Gibas, então, essa surra do Atlanta me surpreendeu, né? Assim, ontem no podcast eu te perguntei, Gibas, como é que dá para esse Atlanta vencer o Miami? Como é que dá para ele, né, conquistar essa vitória, né? Até a gente brincou aqui, cara, seria numa série de playoffs seria um 4-1, o Hawks só precisa que esse 1 venha logo nesse jogo, né? E, cara, foi uma dominação. Clint Capela fez o melhor jogo de 4 pontos que eu já vi. 4 pontos e 21 rebotes. Talvez o Dennis Rodman, né, tenha jogos assim também. Mas ele foi impressionante, o Atlanta foi impressionante, o Quinn Snyder foi impressionante. O que só você viu, Gibas? Não, eu só não vi, não foi só eu quem vi não, né, mas quem viu o jogo já notou, assim, acho que algumas coisas que a gente esperava como chave de vitória do Hawks aconteceram. A primeira, né, um up-tempo, né, aceleração, foi um dos game plans, depois o Quinn Snyder falou sobre isso. O time até tentou buscar mais bolas de 3, chutou mais de 40, né, não caiu. Foi uma noite ruim de aproveitamento. Imagino, né, o que eu tô falando, né, foi uma noite que poderia ser ainda melhor do Hawks, ainda tendo sido uma partida muito boa. A doideira é que tava caindo, né, e meio que secou. Em certo momento secou, parou de cair. Em 4 minutos já tinha 2 bolas de 3. Em 6 minutos já tinha 3 bolas de 3. E
fazia parte do plano, porque de fato atacar contra o Heat no 5 contra 5 é muito pesado, né? É um time muito difícil, um time que tem boas leituras. Agora, em dado momento, ficou muito claro que eles estavam surrando na batalha de rebotes, e aí acho que eles conseguiram criar vantagem mesmo não conseguindo atacar rápido. Como, né? Porque, na verdade, com desequilíbrios básicos que eles conseguiam criar, o arremesso nem era tão livre, mas tinha rebote, né? Foi o caminhão de rebotes do Capela. E não só ele, né? Acho que todo mundo contribuiu. Claro que os 20 rebotes... Foram quantos, Lucas, no total do Capela? O Capela teve 21 rebotes ao todo. 21. 8 ofensivos. Quantos 8 ofensivos? É muita coisa, né? Mas no meio disso, você tem rebote aí de Hunter, você tem rebote de Saddiq Bey, que pra mim a chave do jogo, assim, o X-Factor, né? A gente não passa por ele quando a gente começa a analisar o jogo, mas é um cara que chuta em transição muito bem, defende qualquer posição ali. Acho que o Heat não soube muito bem como o que fazer com isso. Uma das chaves do ataque do Heat foi criar para o Jimmy Butler. O Jimmy Butler gosta muito de jogar poste baixo. Contra o Heat não dava, né? Porque você tinha o DeAndre Hunter e o Saddiq Bey, caras muito altos, muito grandes, muito fortes. Então o Jimmy Butler ficou muito refém do 1 contra 1. Ele vinha, mas gostei da arbitragem também. Acho que deixou um pouco o jogo ser bem físico, né? Então gostei bastante, assim. O Miami Heat continua com seus problemas de chute, né? Então, o que o Hawks fez? Foi outra das coisas que a gente falou bastante do jogo, né? O Heat matou mais bola do que o Hawks, mas isso é um pouco descontextualizado da proposta de jogo, porque, inclusive, a bet minha foi menos de 2 bolas do Kyle Lowry de 3, e acho que ele meteu 6, não foi? 6 ou 7, sei lá. 6 de 9. Esse número é fora do padrão do Heat, né? O Heat apostou em jogadas individuais do Kyle Lowry e do Tyler Hero pra cima do Trae Young, né? Foi uma das saídas que o time conseguiu encontrar ofensivamente. Todo mundo, né? Todo mundo que tinha a chance de atacar o Trae Young atacou, né? Menos os pebinhas, né? Aí, por exemplo, até o Gabe Vincent, velho. Até o Gabe Vincent rolou. cortava. Mas, por exemplo, quando eles conseguiam... Até o Gabe Vincent sai machucado, né? Mas quando eles conseguiam colocar o Gabe Vincent, tinha outras opções melhores, né? E o gêmeo também, o gêmeo, a gente não sabe se esse é o gêmeo bom ou ruim, né? E esses caras ainda conseguiram esconder um pouquinho o Trae Young. Mas quando era Tyler Hero, quando era Kyle Lowry, meu Deus, né? Era a cesta imediata. Teve 2 grandes runs do Miami no jogo, no final do... Que na verdade é sequência, né? No final do segundo quarto, no começo do terceiro, a vantagem cai bastante. Tava 20 pontos, né? Acho que tava 59-39 e vai pro intervalo 13 e volta e cai para 4, 5. Foi uma sequência muito boa, assim. Cara, começa o jogo, sei lá, já tá um sacode pro Hawks. Você vê que tá um sacode pro Hawks, Lucas, quando o Donis Haslem aparece na imagem logo no primeiro tempo, né? Já tava brigando com os caras no primeiro timeout. Impressionante. Cara, não gosto dessa faceta da Heat Culture. Acho que eles fariam melhor se achassem um 4 que é atlético e chuta do que ficar dando tanta moral assim pro Donis Haslem. Bom que acabou, né? Bom que acabou. Cara aí que aparece muito metendo um craque neto nos seus próprios companheiros de time, né? Já falamos sobre isso no playoff passado. Não quero retomar tudo isso, mas me incomoda bastante, né? Esses ataques do Heat atacando o Trae Young, gostei bastante, assim, das soluções que o Heat tomava, mas gostei mais ainda das soluções que o Quinn Snyder encontrava, né? Ora com defesa zona para proteger um pouco, teve mais no primeiro tempo até, e para convidar para chutar, né? Muito bloqueio, muito defesa passando por baixo de bloqueio, muita ajuda controlada, sabe? Sem overhelp. Uma ajuda assim, vamos dificultar, mas é importante defender num contra um. Mesmo na proteção de aro, e eu acho que aí a partida do Capela me impressionou bastante também. O tanto de impacto que ele teve sem necessariamente bater, sem necessariamente exagerar na cobertura, né? O que teve de bandeja que o Jimmy Butler errou por causa do tamanho do Clint Capela, cara, foi impressionante, assim, a gente conhece o Jimmy Butler. Se eu sou o Clint Capela, eu escuto tudo que o Quinn Snyder me falar, velho. Olha o que ele fez pela carreira do Rudy Gobert, né? Olha o que ele fez. Hoje, sem o Quinn Snyder, o Rudy Gobert tá batendo em companheiros, né? É isso. E
Pô, a partida do Capela foi impressionante. Eu achei a defesa muito inteligente, sabe? Sempre tomando boas decisões, boas leituras, um jogo muito físico, atacando sempre o rebote, né? Durante o jogo apareceu estatística, né? Que dos últimos 11 jogos contra o Hawks, o Miami ganhou 10, né? Agora 12-2, né? Ganhou de 12-10. Acho que em Miami eram esses Em jogos. Miami. É impressionante, né? Que o jogo que você precisa ganhar em casa com todo mundo, né? Assim, o Heat é isso. Esse é o que o Heat tem pra mostrar. Outro cara que eu gostei muito, Lucas, Jalen Johnson, né? Impressionante a partida dele. E o Quinn Snyder falou antes, né? Não é aquele cara que você bota na cagada e, porra, de repente faz um monte de coisa. Ele falou, cara, o Jalen Johnson vai ser muito importante nesse jogo. E de fato foi, né? A gente vê como o Hawks escondia o Trae Young, tentava esconder o Trae Young, e até conseguiu várias vezes, né? Inclusive tirava de quadra às vezes, né? Quando começava a explorar muito. E aliás, o Kyle Lowry terminou com 30 e tantos pontos, e mesmo assim foi o pior plus-minus do time, né? Esses pontos do Kyle Lowry foi muito porque o Trae Young tava marcando ele, velho. E assim, o Hawks apostou mesmo que o Kyle Lowry não ia meter 30 pontos, só que o Kyle Lowry meteu, mas mesmo assim comprometeu em diversas outras maneiras. Mas Gibas, o Quinn Snyder falou que o Jalen Johnson ia ser super importante, ele foi. Quando o Trae Young não estava em quadra, o Jimmy Butler tentava fazer a troca para ser marcado pelo Jalen Johnson, e o Jalen Johnson se virou, né? Não Falou, só se virou, né? Pode vir. como conseguiu puxar contra-ataque, criou em transição, criou em rebote ofensivo, né? Ele terminou com 10 pontos, 7 rebotes, desses 7, 3 foram em rebotes ofensivos, 3 foram ofensivos, e sempre gerando pontos, né, pro Hawks, além de 3 roubadas, né? Então o cara teve o melhor jogo dele da temporada em 14 minutos. É um ala que tinha muito hype, era de Duke, né? E o Hawks tinha conseguido tirar muito pouco dele até agora na sua carreira. Então é mais um cara aí que eu acho que vai se beneficiar bastante do Quinn Snyder. Agora tem que matar a bolinha de 3, né? Tem que matar a bolinha de 3. Esse Hawks provavelmente vai precisar do Jalen Johnson na próxima série, na série de playoff, né? Que é contra o Boston Celtics. E não vai dar para esconder o Trae Young, né? A realidade é que Nossa, o Boston vai massacrar o Trae Young, né? vai se pôr. O Trae Young é um dos melhores talentos ofensivos da liga, né? Então não é como se ele fosse ser negativo em quadra, acredito que não. Mas o Celtics vai fazer de tudo para envolvê-lo em todas as ações, né? O Celtics tem muito mais opções do que o Miami Heat. Miami segue, né, Guilherme? O Hawks segue para playoff, Miami segue na briga, vai jogar contra o vencedor do jogo de hoje, em casa novamente. Então não é como se o mundo tivesse acabado. Mas, cara, mostrou uma fragilidade no garrafão que eu tenho sérias dúvidas se isso não fosse uma série de playoff, se o Spurs não ia ter que botar o Donis Haslem em algum momento. Não duvido não. Não falamos do Okungu também, que eu achei impressionante as passagens do Okungu, assim. Teve uma sequência que ele deu tipo 3 tocos, assim. Foi uma coisa... Ele é o cara que mais toco deu do banco, né, na temporada de toda inteira. A temporada, apareceu essa estatística também. Deu toco de bola de 3 ontem, foi demais. Nossa, foi lindo, cara. Foi uma atuação muito impressionante. E é curioso, porque o Miami Heat não conseguiu encontrar um jogador para posição 4, nem moderno, nem old school. Trouxe o Kevin Love, mas não consegue deixar o Kevin Love em quadro, porque defensivamente ele é um bom reboteiro, né? Um jogo como ontem, acho que ele pegaria alguns desses rebotes, mas o problema é que ele tomar um monte de bandeja, né? Ele ia tomar um monte de bandeja num contra um ali. Cara, é porque depois que passa é foda, né? Se tivesse ajuste, acho que ele jogaria essa série, velho. É isso. Se tivesse ajuste, se você tem por onde... Porque é um dos melhores reboteiros da história da NBA. O Kevin Love teve temporadas aí de muito rebote. Aí você vê um time que perdeu e a surra bola, dessa. Né? Chuta, é isso. Mas como não defende... E outra coisa, né? Esse é até um debate antigo já do Miami Heat. O Duncan Robinson sumiu, desapareceu, é um dos maiores salários do time e tá ali no banco, o time não consegue matar a bola. Ontem até matou, mas é isso que eu tô te falando. Foi isolado, velho, esse aproveitamento do Miami Heat. Foi a sequência do Kyle Lowry, né? 6 de 9. Isso bomba as estatísticas. Bomba as estatísticas de um modelo
em que não conta a realidade do jogo, assim, porque o Miami não é um time que tem fluidez ofensiva com os chutadores, mesmo tendo bons chutadores. Ontem uma grande noite de chute do Kyle Lowry, o Tyler Hero é um ótimo chutador, mas é um time que não tem fluidez, né? Você já parte do pressuposto que os seus dois melhores jogadores não chutam. O Jimmy Butler não curte chutar, não é parte do arsenal ofensivo preferencial dele, e do Adebayo também não é, né? O Adebayo não parte desse pressuposto. Então você já começa com o espaçamento meio ferrado. Você tenta criar para os outros, você usa sempre ou o Max Struz ou o Gabe Vincent, que são supostos especialistas, né? E aí você tem o Tyler Hero, que aí sim é um grande chutador, você pode ter o Kyle Lowry, mas aí do outro lado da quadra também é pesado, né? Porque esses caras começam a ser pressionados por alas que reboteiam, que atacam, também não é fácil a vida, né? Então, da série do Hawks contra o Celtics a gente vai falar bastante ao longo da semana, né? Então, acho que o Miami Heat mostrou algumas vulnerabilidades que quem vencer de Bulls e Raptors vai olhar e falar assim, honestamente, olhando pro perfil do que o Hawks fez, quem poderia melhor replicar? Acho que é o Raptors. Acho que o Raptors tem mais armas para fazer esse tipo de coisa, né? Atletas alas que podem rebotear muito, o tipo de defesa que o Atlanta conseguiu fazer, o Chicago tem um pouquinho, assim, outro perfil de time, sabe? As principais armas do Chicago estão em outro canto. Agora você imagina botar Siakam para rebotear contra esse time. Botar Jacob Porto para rebotear, ele é um bom reboteiro. Você vai botar... Temos muito jogo que aconteceu para falar, em vez de estar falando aqui de um time que tomou uma surra ontem, né? Conjecturas do Miami Heat não vou aceitar. Não, mas é que assim, vamos ver o que dessa quem surra vem, que né? eles tomaram. Se tivesse jogado perdido como o Minnesota perdeu, aceitaria aqui. Pô, eu honestamente tô muito mal-humorado com o Minnesota também. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos falar do jogo do Lakers e depois a gente projeta os jogos de hoje. Boa. Gibas, antes de falar do jogo do Lakers, quero convidar as pessoas a se tornarem apoiadores do Café Belgrado. A gente está lançando hoje uma nova, vou chamar de minissérie, Guilherme. Embora seja uma série bem longa, vai ser mini no tamanho dos episódios, né? Mas faremos um Não Aprendi a Dizer Adeus, ou talvez um Aprendi a Dizer Adeus, ou talvez outro nome daqui até o momento do lançamento, com as equipes que já estão indo embora da temporada, né? O primeiro episódio vai ser sobre Houston Rockets e Detroit Pistons. Eu tenho certeza que você não esperava ouvir um episódio sobre essas equipes em plena pós-temporada da NBA, mas Café Belgrado é isso, né? A gente não vai esquecer as equipes só porque não estão mais disputando, né? Então, se torne apoiador, tem acesso a todo o conteúdo exclusivo de áudio do Café Belgrado a partir de R$9, velho. R$9 você já tem acesso a tudo isso e muito mais. Temos muitas séries históricas, então cafébelgrado.com.br, você vai ver lá o caminhão de conteúdo que você pode ouvir, né? Vai estar tudo com um cadeadinho, aquilo ali que para quem não é apoiador, para quem já é apoiador, esse cadeadinho fica aberto assim numa grande maravilha tecnológica e você tem acesso a centenas de horas de conteúdo. Você não precisa ouvir tudo, viu? Mas ficaremos muito felizes se você ouvir tudo. Então faremos isso, viu? Não Aprendi a Dizer Adeus, uma nova série do Café Belgrado, falando aí de como foi uma pequena lembrança de como foi, o que tem pela frente, os desafios de cada franquia da NBA. Gibas, ontem tivemos um Lakers contra o Timberwolves, o jogo de play-in, a gente vai ter que aprender isso aqui, viu, Guilherme? É um jogo muito nervoso pra gente achar que vai ser como se espera. É um jogo muito diferente, porque é muita coisa em jogo ali, né? Então, como falei na abertura, né? É um pouquinho parecido com o jogo 7. E jogos 7 costumam ser jogos assim de placar baixo, de muito erro, de muito nervosismo. Né? Até a arbitragem fica um pouco mais leniente também, né? Então o jogo fica mais duro, fica mais físico. Então esse jogo teve algumas dessas características. A gente falou ontem, né? O Minnesota entrava muito desfalcado, né? Então o Lakers era bem favorito, mas um time que tinha talentos ofensivos como Anthony Edwards e Karl Anthony Towns pode ficar em qualquer jogo. O Towns apareceu, o Towns fez um jogo ofensivo até, sei lá, 30 minutos da partida, dentro da partida, espetaculares. No primeiro tempo foi um assombro, mas depois disso
vimos muitos dos erros do Karl Anthony Towns, vimos muito daquilo que a gente comentou ontem, né? Pô, o Towns defende com as mãos, assim, que acaba cometendo umas faltas que não era para cometer, e nesse jogo não vai poder ficar fora, o time vai precisar dele. E Fez duas de ataque ainda. E acabou que se meteu em foul trouble e meio que apagou o jogo dele, né? Depois disso ficou muito difícil para ele. O medo de cometer a sexta falta acabou pesando. E fora que tirou a fluidez do jogo que vinha tendo, né? Então foi um jogo onde jogadores que você esperava explosão ofensiva não apareceram, né? E no final, o pace do Lakers foi completamente oposto daquilo que a gente viu durante a temporada regular, mas um pouco mais parecido com a fase do Lakers sem LeBron, né? O Lakers sem LeBron ali com Anthony Davis fazendo muita coisa. Jogava um pouco mais arrastado, né? Jogava um pouco mais lá embaixo, sem acelerar tanto. E foi na base da defesa que o Lakers trouxe o time de volta para o jogo, né? No último quarto, assim, somando o último quarto e prorrogação, o Minnesota provavelmente terminou com pontuação negativa, né? Porque eles estavam no terceiro quarto, assim, Guilherme, já tinham uns 110 pontos. Acabaram o jogo com menos de 100, né? Então, foi um terrível, né? É A inédito. reta final. Foi A inédito. reta final da partida ofensivamente da equipe do Minnesota. Foram 12 pontos no último quarto e 4 na prorrogação, né? Então, nos últimos 17 minutos de jogo, fizeram 16 pontos. Não foi bonito. O Minnesota costuma fazer isso, fez isso com o Memphis ano passado. A gente falava aqui, né? Olha, esse jogo aqui, todo mundo falando mal do Memphis e tal, mas o Minnesota faz isso, né? O Minnesota é um time muito disruptivo. O Minnesota de Chris Finch tem essa característica e ontem conseguiu mais uma vez aplicar. Agora, foi um jogo muito nervoso. O play-in é um bicho à parte. Não dá pra gente pegar esse play-in e projetar uma série de playoff. É um bicho, Lucas? É um bicho. É um bicho bêbado à parte. Então, não dá pra projetar exatamente, olha, o Lakers foi pebaço contra o Minnesota, vai ter muita dificuldade contra o Memphis, né? Acho que já teria muita dificuldade contra o Memphis de qualquer maneira. Mas o Lakers sobreviveu, e isso é o que precisava para ontem. O Lakers sobreviveu. Não foi por causa de gelo na veia que sobreviveu, né, Guilherme? Mas tá vivo. Não foi porque o D'Angelo Russell desapareceu, né? Foi até motivo aí de tweets do Café Belgrado. Agora vocês estão vendo de onde, né? A família, em certo momento, a mãe do D'Angelo Russell entrou em contato com o pessoal ali do áudio do Lakers para pedir: D'Angelo Russell, sua família tá te esperando no portão F, né? Porque ele sumiu, segundo tempo ele não entrava mais, né? E acho que a torcida do Timberwolves ficou olhando pro Anthony Edwards pedindo para que ele desaparecesse também, né? Uma partida tenebrosa do Anthony Edwards. É que tá, velho. Na defesa ele entregou muito ontem. Diferente do D'Angelo Russell. Porque se o D'Angelo Russell não entregar ofensivamente, você não pode ficar em quadra, não pode deixar em quadra. E o Devin Ham não deixou. Mas o Anthony Edwards estava entregando daquele lado, pelo menos. Fiquei muito frustrado com o final de jogo dos dois lados, né? Um jogo feio. Bem diferente do primeiro, sabe? O primeiro, acho que o Miami não achou o jogo, tentou algumas coisas e acabou ficando claro assim, que o Hawks era o time que veio pro jogo, que ia vencer o jogo, né? E faltou isso pro Timberwolves. Agora, é duro cobrar qualquer coisa desse time que tá tão combalido, né? Tá sem o Naz Reid, tá sem McDaniels, jogou sem o Gobert por suspensão. Então, assim, até a batalha do rebote, a gente achou que ia ser um massacre. Foi um massacrinho. Mas, assim, bem normal, né? Foram 48-37 diante da situação. Pô, a gente acabou de falar de um jogo aqui que foi 26 pontos de segunda chance a mais. 26-8, né? 26 pontos de segunda chance que um time teve. Então, pro tamanho do desafio, acho que o Timberwolves fez um grande jogo. Acho que esse é o ponto, assim, de ajustar a expectativa pré-jogo e que o Timberwolves foi capaz de entregar. E acho que isso passa por muita coisa. Assim. Primeiro, pela atuação gigante do Towns, mesmo diante dessas situações que o Lucas falou, né? Foram 24 pontos, 11 rebotes, 5 assistências. Gibas, o time perdeu e ele teve um plus-minus de 18, velho.
impressionante, né? É impressionante porque ele jogou 41. Então você imaginar que o jogo teve 53, né? Nos 12 minutos que ele ficou fora, descansando, ou poupado por falta, o time tomou 18 24. menos, né? Quanto? 24, né? Porque ele foi 6 a menos que terminou. Ah, tá. Ok. Impressionante. Tomou 24, falei 18, né? 24 pontos de diferença em 12 minutos sem ele. E claro, isso se explica pelo fato que não havia um atleta NBA para posição, tanto que o Nathan Knight joga pouquíssimo tempo. E aí o resto era super small ball, né? Tentando com Kyle Anderson e Taurean Prince. Isso, não tem mais. Nenhum jogador com mais de 2 e 3, sei lá, no elenco, né? Então, pela situação do jogo, a gente olha pro que o... Se você não viu o jogo, né? Só viu o resultado, você fala assim, pô, o Timberwolves lutou bom combate, né? Agora, Lucas, o jogo tava na mão. O jogo tava na mão, era um jogo para vencer. O time tinha encontrado o caminho e me incomodou muito, 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 muito as escolhas nos 4, 5 minutos finais. É fácil falar isso, porque foi quando eles pararam de pontuar, né? A partir dos 5 minutos eles fizeram 3 cestas. Na verdade, 2 cestas de quadra. A outra foi de lance livre, as outras, né? Mas 2 cestas de quadra, 2 na prorrogação do Anthony Edwards. Meio que o time do Lakers não queria tomar de 3. E aí pressionava e convidava para infiltrar, porque o jogo estava mais ou menos controlado. Não tava, né? Depois a gente viu que não tava. Mas assim, foram bolas que não foram assim, nossa, que bola fascinante, né? De resto, o time travou e me parece que ficou meio claro que o time travou e travou porque quis parar de correr intencionalmente, assim. O time sentiu o tamanho do momento. Acho que uma das coisas que deu certo, né, que fez com que o time conseguisse pontuar tanto, foi chegar, conseguir efetuar qualquer nível de transição, chegar com superioridade. Eu sei que não é fácil, todo mundo jogando mais de 40, né, os principais jogadores, mas no final de jogo, quando você está ganhando, aquele dilema que a gente conversou várias vezes aqui, né, se você para de correr quando você está ganhando, daqui a pouco você vai estar com o placar empatado, porque não era assim que você estava fazendo seus pontos. E assim, a partir dos 4, 3 minutos, eles só jogavam 5 contra 5, algumas vezes intencionalmente, assim. Tive umas 3 ou 4 vezes que eu peguei o Anthony Edwards com chance de avançar, com chance de ir para um contra um, fazer uma bandeja, sofrer uma falta, que seja. Ele travava, esperava todo mundo chegar e fazia uma jogada, porque a gente estava com alguma vantagem e queria jogar no 5 contra 5, queria algum arremesso mais equilibrado, né? O popular trabalhar a bola. É um desastre isso, né? É um desastre. Acho que o Lakers... É o jogo do LeBron, né? O LeBron fazendo isso, tudo bem, é o LeBron James. Ele fez isso a vida inteira. Agora, esse Timberwolves, ele se notabilizou, ele passou a ser um time competitivo porque conseguia imprimir velocidade, transição, mesmo nas suas dificuldades, e sobretudo com as suas dificuldades, né? Você está jogando com vários jogadores com menos de 2 e 3, 2 e 4, contra um time que tem LeBron como armador. Assim, você não tinha o armador porque assim, não era o mais baixo porque o Schroeder jogava, o D'Angelo Russell jogou, mas assim, você tinha LeBron, Hashimura, Anthony Davis, o Troy Brown jogou bastante, Jared Vanderbilt, um monte de cara muito grande, né? Cara, corre, acelera, chuta, né? Chuta. Mas não, o time atacando naquela morosidade, um monte de airball, um monte de arremesso curto, um monte de turnover, né? Então, eu fiquei muito mal-humorado com, assim, o retrato do jogo do Timberwolves, beleza. Porra, baita jogo, sai com moral, vai pro próximo jogo com chance de vencer. Não sei se vai, porque vai vencer, porque o jogo é duro, não sei quem vem de lá, quem vem é timão também, mas tava na mão, e imagino o que representaria pro Timberwolves eliminar um Lakers, eliminar não, né? Mas avançar num play-in contra o Lakers de LeBron e sem todo mundo, né? Em dado momento do jogo, Lucas, o Timberwolves estava jogando tanto que eu não sabia quem estava mais constrangido, né? Se era o Darvin Ham ou o Rudy Gobert, porque é impressionante porque o Timberwolves estava jogando sem ele, né? Mas no final das contas fez falta um pivôzinho ali, né? Uma decisão bem estranha da equipe, da estrutura do time. Será que fez, velho? Porque os melhores momentos do Timberwolves era com o Towns jogando de 5, cara. Fez por causa desse menos 24 aí que você tá falando, velho. Pelo menos isso, ele... Se você opta por ser de outro jeito, pô, esse Mas menos aí 24... ele ia jogar, ele ia ser titular. O Gobert, ele não ia ser reserva e jogar Não, só ok. jogar os 12 minutos que o Towns saiu. Não, eu e entendo aí, isso.
do Towns, você falou, né? Tem que correr contra o Lakers. Ia ser muito mais lento esse Minnesota, velho, com o Gobert em quadra. Pode ser, não dá pra supor, mas fez falta, velho. Ele é seu maior salário, ele é um pivô defensivo e você só tem. Você não tem reserva sequer, né? Você não tem rotação de big, né? Acho que até pra segurar o Towns em algumas posses, pra ele chegar inteiro nesse final de jogo, alguma falta fez. É muito difícil saber qual a história seria do jogo. Mas certamente faz alguma falta faz, né? Senão manda embora, né? Senão dá buyout e nunca mais bota em quadra. Porque se é um cara que você paga O ideal 50 era milhões. não ter feito a troca, né? Agora já fez. Agora você tem um cara de 50 milhões que você prefere suspender pra ter chance num jogo. Aí peraí também. Eu acho que aí eles tinham que ampliar a suspensão, Guilherme. Mais um joguinho de suspensão pro Rudy Gobert. Pelo Cara, amor quem de sabe o Deus. que faltou pro Jazz vai ter suspendido ali o Gobert em alguns momentos, né? Agora o Lakers, Lucas. Que jogo feio do Lakers. Pelo amor de Deus, um jogo horroroso. Mas eu não vou usar contra o Lakers essa partida. Acho que foi uma vitória. Ok, mas nós estamos comentando o jogo. Foi um jogo horroroso. Meu jogo Deus. Feio Meu do Lakers, Deus né? do céu. Assim, jogo assim se ganha, né? Beleza. É isso. Ganhou. E assim, é um jogo de play, tem uma cara doida, né? Você não podia preparar para esse Minnesota, você não sabia que Minnesota ia jogar, você não sabia que o cara ia quebrar a mão, que o Gobert não ia jogar, etc. Então, assim, era uma parada bem diferente que eles iam ter pela frente, né? Então, de fato, o Lakers pareceu ter sido pego de surpresa no começo do jogo. O Minnesota abriu logo, né? Vantagem. Foi um jogo em que o DeAndre Russell não viu a bola cair, né? Não viu a bola passar pela redinha. O Mike Conley foi bem dominante. O Mike Conley foi espetacular nessa partida. O Minnesota, sabendo que não tinha ninguém para parar ou para conter o Anthony Davis no contra um, dobrou o tempo todo. Dobrou o tempo todo e falou: Lakers, você mata a bola de 3? Quero ver, né? Quem é que vai matar a sua bola de 3? Eu vou dobrar aqui no Anthony Davis. É o Vanderbilt que vai chutar? Eu acho que ele não vai chutar, não. O Austin Reeves saiu de 1 de 5 para 3 pontos, né? DeAndre Russell, 0 de 4. Então, os caras conseguiram tirar o Anthony Davis do jogo e o Lakers não conseguiu punir por isso, né? No segundo tempo, na reta final, o Malik Beasley entra, né? O Lakers meio que desistiu do DeAndre Russell, então vamos ver como é que a gente faz aqui alguma coisa. O Malik Beasley entrou, acabou matando uma bolinha, né? Mas a defesa não vai deixar o Malik Beasley só, né? Então eles faziam o quê? Deixavam o Troy Brown só. O Troy Brown também 0 de 3, né? Então esses caras lá do B do Lakers, eles chutaram Troy Brown, 0 de 3. Não é lá do B no sentido de jogador peba, tá? Porque DeAndre Russell e Austin Reeves foram super importantes, né? Em vários momentos da temporada. Mas lá do B de vão dobrar no Anthony Davis, esses caras aqui vão te punir, né? E esses caras que deviam ter punido chutaram 1 de 12 para 3 pontos nesse jogo. E esse é o tipo de coisa assim que machuca muito, né? Machuca muito o gameplay do Lakers, porque eles conseguiram dobrar no Anthony Davis sem repercussão negativa do outro lado, né? Então, a partir de certo momento, o que o Lakers falou? Pô, vamos ter que arrumar falta no Karl Anthony Towns, pelo menos duas, assim. Achei falta, todas duas, mas cavadas, né? O Lakers cavou as faltas no Karl Anthony Towns, né? Num basquete Libertadores, digamos assim. E isso fez toda a diferença pro Lakers conseguir se criar. Ofensivamente, o Lakers demorou para achar algumas soluções, ou até nem achou, né? O Lakers abriu vantagem ali na bola de 3 do LeBron, que não tá caindo, né? O LeBron chutou 3 de 6 ontem, foi excelente pro Lakers ter esse volume, né? E esse aproveitamento do LeBron, mas esse Lakers, assim, o Lakers não dá para viver de bola de média e longa distância do LeBron, né? O Lakers tem que ter outras alternativas, outras soluções. LeBron Guilherme, eu vi o LeBron fazer um contra-ataque ontem, né? Um toco no Anthony Edwards de um lado e uma cesta que ele pediu cesta e falta, mas foi só cesta. Velho, como é que esse cara tem a minha idade, cara? Fiquei muito, muito constrangido, viu, Guilherme? Até hoje acordei cedo, botei o tênis, mesmo tendo dormido muito tarde, né? Fui caminhar, né? Fui caminhar como... Que isso, hein? Comprometimento com o projeto. Cara, tive que caminhar, velho, porque o que o LeBron fez ontem me inspirou e me humilhou de diversas maneiras, né?
E assim, não é um grande jogo do LeBron. Ele terminou com 30 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, algumas roubadas de bola, né? Só acreditaram uma para ele roubada, mas ele teve mais de uma. Teve alguns tocos e, assim, ótimos números, mas você não sai do jogo pensando, cara, o LeBron macetou esse jogo, né? O LeBron dominou esse jogo. Não, o LeBron fez um bom jogo, mas a expectativa, assim, o que fica é o Lakers precisa dar uma ajuda maior, assim. O LeBron não vai ser capaz de carregar como já carregou em outras situações, outras equipes até piores do que essa do Lakers, né? Então, acho que defensivamente o Lakers no último quarto soube macetar bem o Minnesota. Acho que não foram só escolhas ruins do Minnesota que fizeram com que o time parasse de pontuar. Acho que o Lakers conseguiu colocar em quadra, né, excelentes defensores, abriu mão eu vou ter mesmo aqui o Hashimura junto com o LeBron e com o Anthony Davis, então meu espaçamento vai ficar super prejudicado, mas eu vou defender pra caramba, né, nessa reta final. Acho que foi de propósito, assim, né, foi um trade-off que o Lakers teve que fazer e acabou surtindo resultado porque o time venceu, né. E o time poderia ter vencido com um puta game winner, né, numa linda jogada, acho que a jogada mais bonita do LeBron do jogo, em que ele invade, faz um passe pro Dennis Schroeder, que parecia que o LeBron ia finalizar aquela jogada, faz um passe pro Dennis Schroeder, que mata uma bola de 3 espetacular. Seria o game winner se o Anthony Davis não tivesse feito uma falta, eu não vou dizer bizarra, porque o Conley estava no corner e estava livre, né? Estava equilibrado, né? Para meter aquela bola, tanto é que a bola bate na tabela, né? E o Conley não foi atrapalhado no arremesso pelo Anthony Davis, pela falta do Anthony Davis, né? O Conley sofreu a falta depois do release, né? Então, não é como se o Conley meteu a bola na tabela porque o Anthony Davis fez a falta nele e atrapalhou, né? Não, o Conley já estava bem atrapalhado no lance, a falta foi depois que a bola sai da mão dele, e um vacilo do Anthony Davis poderia ter custado a vaga, né? Poderia ter custado o jogo, mas o Lakers acabou sobrevivendo na prorrogação e segue adiante, velho. Agora vai enfrentar o Memphis. O Lakers tem os jogadores que já conquistaram tudo estão no Lakers nessa série, não estão no Memphis, né? Então, o sabe porque já esteve lá é do LeBron, é do Anthony Davis. Então, vai ser uma série onde o Memphis é favorito, tem mando de quadra, tem os jogadores mais jovens, mas não tem prognóstico, né? Então, acho que vai ser uma série longa, viu, Gibas? Eu fico pensando, já que ficou bem claro que, né, que o Anthony Davis chegou depois do arremesso, imagina se o arremesso cai, cara. Porque assim, ele não influenciou no arremesso, né? O arremesso poderia ser qualquer um. Então aquela bola poderia ter caído e o Mike Conley ter a bola para ganhar o jogo no lance livre. Aliás, o Mike Conley também é uma partidaça, né? E, cara, meter aqueles 3 lances ali, com o jogo na linha, do jeito que foi, pô, merece... O primeiro é o mais difícil, né? Porque ele é um cara que é foda de lance livre, né? Então, o primeiro, porra, ele dá 2 beliscadas no aro da frente, verdade, assim. Verdade. E aí, depois que aquele, ele não vai errar mais nenhum, né? Acho que foi foda. É isso. Quero reforçar o pedido, né? Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. Tem essa série que o Lucas falou, Não Aprendi a Dizer Adeus. E novidade, hein? Novidade. Mas também tem muitos outros conteúdos. Entra aqui na descrição desse episódio que você vai ver tudo que você vai ter acesso ao assinar o Café Belgrado por R$9. Olha só. R$9 é parte do financiamento coletivo, é o que faz o Café Belgrado existir. Então, assim, gostei desse podcast, quero mais conteúdo, esse é o caminho. Gostei desse podcast, não quero que ele acabe, esse é o caminho. cafébelgrado.com.br. Somos uma dupla de mídia, né? Não somos um grupo de mídia, somos uma dupla de mídia. Eu do Paraná, Lucas do Ceará, longe dos grandes centros midiáticos do país aí que dominam as telecomunicações. Então estamos precisando aí de um apoio comunitário, né, da população. É a população que torna o Café Belgrado possível. Muito obrigado pela sua audiência, por contar por aí que você ouve o Café Belgrado.
fica a sugestão, né? Se você gostar do Café Belgrado, tem muito mais conteúdo à sua disposição, vai ter muito mais ainda ao longo desses playoffs, ao longo de tudo, né? Mas precisamos da sua contribuição, cafébelgrado.com.br. Entra nesse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Por lá você consegue apoiar, por lá você consegue assinar, por lá você consegue desbloquear todo o conteúdo que você vai ter acesso. Se você vier com um apoio de R$ 20 mensais, você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que é onde estão as melhores pessoas do país. Um salve para Vitor Augusto e para, back-to-back Vitors aí, Vitor Augusto e Vitor Randan. Aí, ó, num dia. Mas o né? Vitor Augusto, os dois chegaram de Giannis, já entraram, hein? Já entraram. Só que o Vitor Augusto tem uma peculiaridade que ele queria ser. Ele perguntou, cara, como é que eu faço para me tornar um apoiador Adam Sandler? E foi demais, porque ninguém nunca tinha perguntado isso pro Belgradão, né? Apoiador Adam Sandler é algo que você conquista o direito de ser meio que aleatoriamente, né? Quando você apoia pelo Pix, todo mês que você faz o Pix lá para Aurelo, a gente recebe a notícia, tem um novo apoiador. E aí a gente se sente assim, meio como a Drew Barrymore, né? Porque toda vida aquele cara tá lá chegando, né? Nos lembrando que ele é um apoiador. Então, de acordo com o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, a gente fica muito encantado, né? Toda vida, por conhecer esse apoiador pela suposta primeira vez, né? Pelo novo apoiador. E por isso a gente batizou de apoiador Adam Sandler, esse apoiador que a gente fala o nome algumas vezes, né? E o Vitor Augusto inaugurou um novo tipo de apoiador Adam Sandler, viu, Guilherme? Que é o apoiador que já quer ser Adam Sandler, por que não, né? Qualquer que seja a modalidade de apoio, já pode ser considerado apoiador Adam Sandler. Valeu, Vitor. Muito legal. Então, se você gosta aí do Café Belgrado, apoie o Café Belgrado, apoie o seu produtor de conteúdo independente preferido. E se não for o preferido, apoie o segundo, terceiro, quarto também, apoie até chegar no Belgradão. Porque é só assim que dá pra existir, né? É só assim que é possível existir. Então, um salve, viu? Um salve aí pra todo mundo que torna o Café Belgrado possível. Hoje tem jogo, né, Lucas? Hoje tem jogo. Última coisa que eu queria falar do Lakers, Guilherme, porque tem que falar de Lakers, né? Pelo amor de Deus. O DeAndre Russell, né? Ele pode perfeitamente vir no próximo jogo e macetar. Ele é um jogador que preza, né? Prima pela inconsistência. Então, esses jogos assim, ruins demais dele, Guilherme, muitas vezes são seguidos, né, por jogos bem bons. Ano passado ele jogou série contra o Memphis, fez uma péssima série contra o Memphis, chutando 30% para 3 pontos, com 12 de média, muitas vezes, algumas vezes nem fechando partidas, né? Dessa vez eu acho que o Lakers, até falamos sobre isso ontem, né, cara? Esse Lakers ele tem vencido, mas ainda não se encontrou, ainda não sabe bem quem é, né? Não sabe bem qual é a sua rotação. E não sei se vai ter tempo de descobrir qual é, né? Ontem foi um jogo com 3 bigs, basicamente, né? Com LeBron, Anthony Davis e Rui Hachimura. Pode ter jogo que vai vir com 3 guards, né? Vamos ver para onde vai esse Lakers, mas vai precisar sim de DeAndre Russell. Não dá para ele fazer mais uma série ruim contra o Memphis e achar que o seu time vai vencer, né? Pode até acontecer, mas a tendência é que para o Lakers passar precise muito de DeAndre Russell. Pelo menos em alguns jogos, né? 3, 4 jogos ele vai bem. Pode ser o X-Factor aí pro Lakers. Gibas, hoje tem jogo. Hoje tem Bulls Nation contra Torontão da Massa, né? Jogando em Toronto. E eu te pergunto, Guilherme, honestamente, faz sentido fazer prognóstico de jogo de play-in? Porque aparentemente o negócio é dar o play e curtir, velho. Você não pensa um jogo de play-in, você vive um jogo de play-in. Lucas, eu acho que faz sentido sim, porque senão ninguém vai ouvir nossos podcasts mais, né? Então faz sentido sim. Você acha que não tem sentimento no nosso podcast? Não, acho que não tem sentimento. Eu acho que é só análise fria e calculista. Ok. Lucas, Bulls e Raptors, um jogo... Como você falou ontem que era o time do Hawks, você falou esquisitinho, né? Bulls e Raptors é um jogo bem esquisitinho, né? Acho que 2 das equipes mais esquisitinhas da temporada. A gente esperava
bastante assim que nesse momento, vamos dizer assim, esse time já tivesse outra. Esses times, né, tivessem outro momento, mas eles são o que são, né? A gente não pode exigir deles mais do que eles podem nos dar. E é uma pena que o Bulls ainda não tenha encontrado seu caminho. E é uma pena que o Raptors parece estar caminhando para fim de ciclo, né? Então pode ser um jogo que marque a última partida de Nick Nurse pelo Raptors, né? Tem se falado muito a esse respeito. Pô, é um pouco melancólico se for assim, né? Terminar num joguinho em Chicago, eliminado. Não, o joguinho é em Chicago não, Toronto. em Toronto, pelo menos em Toronto. Eliminado em casa pelo Chicago, num jogo de play-in, né? Espero que não acabe assim, mas aí também o Chicago Bulls. O que mais que o Chicago Bulls vai entregar pro seu torcedor, né? Porque a gente acreditou um pouco nesse time ano passado, não para ser campeão, coisa assim, mas que era uma virada, né? Era um time que vinha para ser competitivo, enfim. E não foi para isso que caminhou. Enfim, Lucas, dois times esquisitinhos que vão animar a nossa noite de hoje, né? O jogo começa às 8 da noite, transmissão da ESPN, às 8 da noite. Ou seja, né? Ele vai animar todo mundo que consegue acompanhar os jogos de mais cedo, né? O melhor jogo do dia, eu acho que é o próximo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse aqui tem lá seu carisma, né? Seu sabor. Pra você tem favorito, Lucas? Gibas tem favorito, sim, pra mim, tem pra KTO também, né? Que é o Toronto, joga em casa e. Cara, joga em casa. Acho que esse é o grande favoritismo do Toronto Raptors. A gente, assim, terminou melhor a temporada, né? Venceu mais jogos na reta final do que o Chicago Bulls. Então é um time que vem um pouquinho mais encorpado, né? Mas parece ter encontrado um rumo na reta final da temporada. Mas ainda assim não foi aquela virada que aconteceu em 2021, 2022, que o time acaba conseguindo vaga para playoff direto numa run bem grande, né? Acho que o Precious Achiuwa dá um big que dá para o Nick Nurse um big que ele confia, né? Dá para o Nick Nurse um big que entrega. Não é assim, nossa, o que vai vir hoje da minha posição de center, né? Que era antes da trade deadline, antes da chegada de Jakob Poeltl, né? Então ele dá para o Nick Nurse um pouquinho mais de estabilidade, né? E a gente viu nessa temporada o quanto ele foi importante para o Toronto Raptors. Então, indo para o Precious, Guilherme, ele teve campanha positiva, tá? Contando só os 55 jogos deles, foram 30 vitórias, né? Então, antes disso, ele era até titular às vezes, né? Porque ainda não tinha o Jakob Poeltl antes dessa reta final. Então, o Toronto me parece mais encontrado nesse momento do que o Bulls. O Bulls teve aquela fase onde os caras pareciam que tinham desistido da temporada, né? Se você pensar que você ficou em 10º do leste e poderia facilmente não ter sido 10º do leste se outro time tivesse se apresentado, né? Para disputar, fica meio assim, pô, desistiram e desistiram mesmo, né? E tudo bem, né? Mas a impressão que dá é que o Bulls tá vivo e tem talento. Então, estando vivo e tendo talento, qualquer coisa pode acontecer aqui, né? Acho que o Raptors é favorito, mas o Bulls tem talvez talentos ofensivos mais imponentes, mais dominantes, mais, sei lá, assertivos, que podem trazer essa vitória fora de casa tranquilamente. Tem mais um jogo de lei do ex, né? DeMar DeRozan, um dos melhores jogadores da história da franquia em Toronto, trocado a revelia. Normalmente as pessoas queriam, né, sair de Toronto. DeMar DeRozan queria ficar. Então tem essa chance de redenção, digamos assim, DeMar DeRozan, de vingancinha, né? Isso pode ser um fator na noite de hoje, mas tirando um pouco do aspecto mental, né? Pensando apenas nas peças e no basquete apresentado no último mês, digamos assim, acho o Toronto favorito para hoje, viu, Guilherme? Acho que tem um time que se Você me deu entende um mais. elástico, hein? Na sua argumentação. Você me lembrou um pouco o voto dos ministros aí do STF, às vezes que É mesmo? acompanhava, porque achei que ia para um lado, de repente foi pro outro, assim. Tomei um elástico. Não. Também não. O Toronto, por ter
essa reta final de temporada melhor, por saber mais quem é, né, há mais tempo, por já ter tido um certo sucesso com essa interação de jogadores, com esse técnico, etc. Acho que é favorito. Agora, o Bulls tem a quinta melhor defesa da temporada, né? E você olha pra isso e às vezes não entende. Porra, como é que eles têm a quinta melhor defesa da temporada, né? E tem nome e sobrenome, Alex Caruso, né? É um grande point of attack dessa defesa. É um cara que é super disruptivo, é um cara que faz acontecer e é super importante, né, para esse time do Billy Donovan. Então, Toronto é favorito, tem uma cara melhor de time, tá? Joga em casa, sabe mais quem é, tem tido mais sucesso nessa reta final de temporada, né? Teve mais sucesso nessa reta final de temporada. Dito isso, o Bulls tem uma defesa muito boa, tem atletas ofensivamente mais polidos, né? E mais explosivos, digamos assim, né? Porra, o Vucevic pode tranquilamente ser o cestinho de um jogo como esse, né? O Zach LaVine pode meter 40 no jogo como esse. DeMar DeRozan a mesma coisa, né? Então, o Bulls tem esses caras mais explosivos. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, viu, Gibbs? Acho que não vai ter jogo, não vai ser jogo assim para abrir 20, abrir 15 de qualquer dos lados, não. Acho que se tem um jogo com carinha de game winner, é esse. Lucas, você teve recentemente uma reunião de startup aí, porque você soltou 2 disruptivos hoje que eu não estava pronto, né? A cara do Caruso, né, velho? Cara, E do Minnesota também, né? O Minnesota é completamente caótico, né? Qualquer jogo do Minnesota, principalmente jogo de playoff, né? Jogo, assim, que vale muito, os caras são super caóticos, né? Uma defesa muito agressiva, que faz falta, que chega duro, chega forte e que causa turnovers, né? Então é bem massa. Aliás, a gente não comentou aqui, mas o Minnesota roubou 2 laterais com um jogo meio decidido, assim, que não pode acontecer, né? E quase leva o jogo para mais uma prorrogação. Cara, que doideira foi esse jogo. Esse jogo fez nenhum sentido, né? Lucas, Toronto e Bulls tem 2 das equipes mais lentas da NBA, 25º e 23º em número de posses por jogo. São ataques que não produzem muito, portanto, né, em números absolutos. São ataques bem, bem moderados, vamos dizer assim. Mas até que a eficiência costuma entregar bons arremessos. Mas assim, nós temos o Chicago Bulls, uma equipe que tem seus especialistas no basquete antigo, né? No basquete old school, no mid-range, no 1 contra 1, com criação de jumper pull-up, né? Assim, aquele jumper de mid-range depois de um corte, né? Assim, em geral, é a defesa, é o arremesso que a defesa te permite fazer, só que no Chicago Bulls, se você permite, você toma 60 pontos de um dos 2 jogadores. 2 técnicos experientes, né? Acho que o Nick Nurse já tem título da NBA, mas o Billy Donovan também, assim, muito rodado, tem título de NCAA, está na NBA já há tempo suficiente para encarar esse jogo assim como um jogo pesado, né? Acho que vai ser um jogo muito pesado, viu, Lucas? Acho que vai ser um jogo de pontuação baixa, a gente achou o jogo passado ia ser um monte, né? Esse vai ser 140 a 138. Mas assim, a impressão que eu tenho é que nenhum desses times tem a característica, né, de acelerar, de buscar alguma coisa nessa linha, assim, né? De fato, né, o Bulls tem um aproveitamento bem melhor, né, do que o Raptors. Agora, sei, são times bem parecidos no sentido de histórias na temporada, né? Times que não atingiram expectativas, que tem nesse play uma possibilidade de sucesso, mas também uma possibilidade de frustração a mais ainda, né? Porque, pô, vamos falar a verdade, né? Você perde esse jogo, é bem, bem, bem melancólico, e se você eventualmente ganha, você pode criar um hype e depois perder de novo, né? O Timberwolves chega com... O Timberwolves não, desculpa, o Miami Heat chega combalido pela derrota, mas vai chegar favorito ainda, né? Então é um jogo bem, bem indigesto esse, assim. De todos os jogos que a gente acompanhou, acho que é o que menos tem atrativos, vamos dizer assim, mas ainda assim, pô, a gente acompanhou a rodada de ontem, foi gostosa demais, né? Então tô bem curioso para saber qual é o retrato que essa série essa série não, né? Esse duelo
vai apresentar. Gibas, curiosidade, né? Os dois foram para playoff direto ano passado, né? Então, como você falou, né? Você chegar aqui nesse momento e cair não é o que nenhum dos dois esperava, né? E o Raptors teve oportunidades durante a trade deadline, durante a temporada inteira de, poxa, se eu vou ficar nessa posição aqui de ficar fora de playoff e tal, por que não fazer um movimento que me dê uma chance de escolha melhor, ou que me dê uma chance de no futuro tá melhor armado, né? E seja em salary cap, seja em jovens jogadores. Mas não, foi um time que optou por continuar indo, optou por trazer o Jakob Poeltl, né? Então é um time que acabou investindo na trade deadline. Sair hoje aqui é terrível. Pro Bulls, pior ainda, né? O Bulls não tem sequer tem essas oportunidades do Toronto, né? O Bulls não tem caminhos óbvios, né? O Bulls acabou de renovar com o Zach LaVine e talvez seja a única peça de troca, assim, entre os grandes salários, né? Então, hoje é um jogo, assim, que quem perder vai lamentar muito, né? Vai passar, assim, uns 2 meses, os caras vão estar tomando assim, né? E pensando, porra, como é que eu deixei a cremosa da temporada 23 acontecer isso, né? Que rompimento triste, né? Por que devia ter feito diferente, né? O que eu devia ter feito diferente? Acho que vai se remoer, Guilherme. Quem Onde terminar foi que hoje eu errei? Assim, foi que eu errei. vai meter muito onde foi que eu errei, né? Vai meter. E às vezes é difícil a autocrítica, né? Às vezes vai culpar outra pessoa, né? Pô, mas também aconteceu tal coisa, né? Enfim, vai ser zoado aí para quem perdeu hoje. Acho que não é o que nenhum desses front offices esperavam no início da temporada. Mas um deles vai cair hoje, viu, Guilherme? E você falou, né? Estilo parecido, são as equipes que mais. Das que mais curtem um bolinha de 2, né? O Chicago Bulls é a segunda que mais maceta a bola de 2, que mais acerta. E o Toronto é a terceira que mais tenta, né? Então a gente vai ver um jogo. Tô contigo nessa, viu, Guilherme? Acho que vai ser um joguinho bem. Assim, se fosse uma série, seria uma série de placa baixo. Sendo um Se jogo fosse de uma play-in, série, seria uma série da HBO, daquelas de de uma época, né? hora. Aquelas de uma hora, não necessariamente de época, né? Mas de aquelas de uma hora, que é uma hora mesmo na HBO, né? Não tem aqueles Uma intervalos. hora, diretão. E muito sangue, às vezes uma Sangue, nudez inesperada. uma nudez. Às vezes Cara, é terrível. masculina até, né? Porque o. Muito nudez plena tem na HBO, né? Tem. É muito perigoso você assistir HBO em casa de pais. Assim, você vai, tô na casa dos meus pais, vou ligar aqui eles estão no quarto, já foram dormir, vou ligar aqui, assistir uma Pode aparecer série. um pênis. De repente, um pênis. Cara, minha mãe vai beber água, certeza que vai ter um pênis na tela, velho. É impressionante, é impressionante. Então, não recomendo. Ou então, sexo, né? Pode, minha mãe estiver passando lá. Aí a culpa às vezes é da minha mãe também, Guilherme, porque ela atrai muito esse tipo de conteúdo na TV. Já tem muito tempo. Guilherme, vou precisar que você volte aqui pro podcast, que a gente tem que falar de New Orleans Peraí, Pelicans. deixa eu só dar mais uma informação estatística. O Toronto é o terceiro time que mais tenta bolas de 2, mas é o 28º em aproveitamento de bolas de 2, né? Ou como que gosta do que não lhe faz bem, né, cara? Impressionante que adoram a bolinha de 2, mas é um dos piores times em aproveitamento. Ao contrário do Bulls, que adora, mas é um dos bons times em aproveitamento, o 13º. E agora, o que é atroz, né? É o duelo entre o time que menos chuta de 3 em toda a temporada, o Chicago Bulls, contra o 28º que menos chuta bola de 3 na temporada. Cada um deles chutam 10 bolas. Convertem, né? Convertem 10 bolas de 3 por jogo, né? Em tentativa, o Bulls é disparado o que menos chuta 28 por jogo. O Raptors chuta um pouquinho mais, né? Chuta 32, um pouquinho só também a mais, mas mata basicamente o mesmo tanto, né? Então, joguinho esquisito, pancadaria e pênis na tela é o que se espera. É até perigoso, né? Porque esse é o jogo mais cedo, né? Se fosse no outro jogo até. Um salve aí, né? Não deixem os pais de vocês verem esse jogo. Gibas, na Conferência Oeste, Pelicans de OKC. A temporada do Pelicans foi um desastre, né?
estar nesse jogo aqui na condição de nono é um desastre. E aí ainda tem que ler ou ouvir, depende da maneira que você consumir esse conteúdo. O Zion dizer que, ó, eu tô até bem fisicamente, né? Mas eu não quero. Eu só vou pra jogo quando eu me sentir o Zion mesmo, sabe? Então, cara, é meio foda, né? Porque o cara acabou de assinar a extensão pelo Super Máximo, já teve muita dificuldade de entrar em quadra em outras temporadas. Aí ele fala que tá bem fisicamente, poderia jogar, mas não quer atrapalhar o time porque ele não tá se sentindo o Zion mesmo. Não é o ideal, né? Mas ainda assim, é uma equipe que conseguiu chegar nessa nona posição no Oeste. Chegou perto até de ficar melhor do que isso, né? O jogo contra o Minnesota ali, que o Minnesota quebrou mão, teve briga de companheiros, etc. Né? O Pelicans poderia ter vencido aquele jogo, né? Teve um tocaço do Anthony Edwards no CJ McCollum que levou o jogo para outro caminho. Mas a temporada foi triste pro Pelicans, ainda assim chega em nono. Pro OKC, esse 10º lugar aqui é uma glória, né? É motivo de textão no Insta, é motivo de muita festa, regozijo, né? Entre a torcida, né? Todo mundo dando as mãos e cantando We Are The World, porque, de fato, né? É uma equipe que flertava com anos e anos de reconstrução, mas ela, porque se estava um dia desse em playoff, com Chris Paul, reconstrução veio rápido, né? E agora já está a 2 vitórias de playoff novamente. As odds são baixas para que isso aconteça, né? O 10º lugar em chegar em playoff via play-in não aconteceu ainda. Pode ser que aconteça esse ano, né? Tem duas boas equipes aí nessa condição, mas as odds são baixas para que isso aconteça. Independente do que acontecer aqui, diferente das outras 3 temporadas, é o time que vai dizer que temporada legal, né, velho? Pegamos play-in, vamos ter mais uma pique de loteria aí, nossa. Que ano massa, né? Diferente dos outros 3, viu, Guilherme? Que se perdem hoje, que ano bosta, né? E talvez isso deixe o time levinho, né? O time do Mark Daigneault vai entrar levinho, já é leve na formação, né? Um time sem pivôs, que o seu líder em rebotes é um armador, Josh Giddey. Então, assim, já é leve por natureza, vai entrar sem pressão. E, cara, é um time que aprendemos, né? Junto com toda a comunidade da NBA, que não dá para desconfiar, né? Não dá para desdenhar, né? É um time que merece todo respeito, chegou aqui com muita qualidade e tem Shai Gilgeous-Alexander, um candidato ao NBA First Team, vai estar muito ballot para MVP, né? No top 5. Jogadoraço. Melhor temporada em quadra é a dele. Então, tudo pode acontecer, Gibas, aqui. Mais um jogo onde doideiras são bem-vindas. Tem favorito para você? Não, acho que não. Mesmo? Acho que não tem favorito não, né? Assim, sempre tem favorito, né? Vou até confirmar na KTO quem é o favorito do jogo. Geralmente é o Pelicans. Então, assim, geralmente as odds da KTO sinalizam o favoritismo, né? Mas acho que... Se você fosse um cassinho, você botaria a linha desse jogo quanto? Qual seria o handicap? 2,5. Meio? 2,5. Tá quanto? Vou te dar essa informação agora mesmo, Guilherme. Boa, Tá 5,5. tá bastante confiante no Pelicans, né? Tá pagando quanto no jogo? 5,5 também, Raptors e Bulls, hein? E só a vitória, tá quanto? Só a vitória do Pelicans 1,47. Ontem o Perdeu favoritismo... com 1,50. Isso, Então eu acho que é um jogo que a gente finalmente vai ver assim, um jogo do Thunder que assim, não tem pra onde olhar mais, né? Esse é o jogo, esse é o nosso elenco, não é mais projeto, não é mais, cara, será que eu tanco e pego mais uma piquezinha aqui? Não, esse é um jogo de mata-mata que pode colocar o Pelicans em uma ótima situação. Ainda não é a situação ideal do Pelicans e do Thunder, em ótima situação, mas acho que o Thunder voltar a um jogo desse tamanho para uma torcida que passou por tanta coisa recentemente, né, já é uma grande notícia. Já é uma temporada bem legal. Agora, vencendo um jogo desse, pô, chega pro jogo contra o Timberwolves grandão, né? Pô, fica bem empolgado.
Sendo eliminado, legal, beleza, divertido. Mas enfim, acho que tem algumas coisas desse jogo pra gente falar a respeito, né, da perspectiva tática, assim. Eu acho que Gibas, uma curiosidade, tá? Você falou em pique, né? Se o Thunder vencer esse jogo e perder o próximo, ele continua com um pique melhor do que a do Pelicans. Então, interessante, tudo né? bem. É isso. A gente sabe que o modelo, a gente fez uma análise aqui do Pelicans não, do Thunder, e é um time que é muito baseado em ISO pro Shai Gilgeous-Alexander jogar. É um modelo de jogo, né? Um modelo de jogo que estrutura basicamente a criação de vantagens a partir do 1 contra 1, e aí você busca ou cestas próximo, cestas, né, arremessos próximo à cesta ou bolas de três, mas é um time que tem dificuldade em matar bola de três, né? É um dos desenhos que o time precisa entender na temporada, né? Um time que chuta pouco, né? Chuta 34 bolas de três na temporada, de média, né, por jogo, é 12º da NBA. Imagina que a gente já está falando de um time que cria ISO, mas ainda assim não consegue ter os especialistas para chutar, né, o catch and shoot. Ainda assim, é um dos times da NBA que mais chutam nessa situação. São tentados 20 desses 34 arremessos criados a partir do que o Shai Gilgeous-Alexander é capaz de criar. Então, assim, a primeira chave do jogo é como o Pelicans vai defender sem desmontar o seu sistema defensivo. Ou, né, assim, ele vai tentar defender no 1 contra 1 e aguentar o que o Shai pode te fazer perto da cesta, né? O Shai não é um cara que opta por chutar de qualquer lugar, é um cara que gosta de ir lá próximo à cesta, tem um repertório muito, muito bonito, né, de arremesso, de floater, ele tem uma mão muito boa próxima à cesta, né? Então se você deixar, ele vai te punir muito ali, vai fazer um caminhão de bandeja na sua cabeça. Agora, se você dá um overhelp nesse time, né, se você, por exemplo, fecha, né, proíbe o Shai de ser o principal concluidor, aí você vai ter que lidar com o que esse time tem para oferecer nas desvantagens, né? Então tá, eles vão ter vários caras que chutam no catch and shoot. Quem são esses caras, né? Aqui a gente começa a ver um pouquinho de onde podem vir as soluções para o OKC. Você falou, o principal jogador da quadra hoje, o principal talento é o Shai Gilgeous-Alexander. Acho que o jogo passa pela maneira com que ele pode impactar. Um jogo único, a gente sempre olha para o melhor jogador em quadra. E aí a gente começa a ver o restante do elenco, né? O time tem Lugan Dort, tem Josh Giddey, tem, acho que com J-Dub, a grande, né, referência J-Dub, tem o Saric jogando ali num 5 meio falso, né? Falso 5 é bom, né? Então, o quanto de volume de 3 pontos que esses caras vão conseguir machucar hoje, né? Acho que essa é uma das chaves. A Joyzinho, né? A Isaiah Joyzinho tem que estar chutando Esse, tudo. esse é a máquina, né? A Isaiah Joe, quando consegue, né? Quando consegue ter volume, ele costuma ser a chave desses arremessos, né? Lugan Dort, Josh Giddey também. Acho que passa um pouco pelo Josh Giddey conseguir ter bom volume de 3 pontos. Acho que ele é um cara que pode aproveitar muito. Agora, outro ponto que a gente aprendeu também a ver nesse OKC, Lucas, é que ele é da NBA um dos times... ele é o time da NBA que mais faz drive, né? Claro que passa pelo Shai Gilgeous-Alexander. É o time que mais faz drive concluindo com chute, vamos dizer assim. Ele é o time que faz mais drive, é o time que faz mais drive concluindo com chute, é o time que mais faz field goals não contestados em toda a NBA. Ou seja, o impacto que o Shai Gilgeous-Alexander é capaz de causar, ele dá muito arremesso livre. Ele pode dar arremesso livre, inclusive se a bola de 3 não estiver caindo, porque o time tem bons caras que fazem o corte em direção à cesta. E aí o J-Dub, para mim, é o principal nome. Assim. Claro que ele também é um bom chutador, ele tem um aproveitamento bem interessante, até para ser um calouro, mas também tem essa bola que ele atacando o desequilíbrio, cara, ele é muito, muito bom jogador. Então, primeiro ponto, né? O Pelicans tem maneiras de defender o Shai Gilgeous-Alexander sem colapsar, né? Sem criar tanto desequilíbrio, sem dar tantas oportunidades. Acho que essa é uma das questões que a gente tem que responder, Lucas. Você acha que tem? Cara, ele tem um dos melhores defensores de 1 contra 1, né? Jovem, que é o Herbert Jones.
Mas o Shai Gilgeous-Alexander também tem um talento muito grande para sofrer faltas, né? Então, se ele estiver sofrendo, né, uma marcação muito agressiva do Herbert Jones, com certeza ele vai buscar outras maneiras aí de punir o seu marcador. O Pelicans tem uma defesa, não vou dizer ótima, mas uma defesa muito, muito boa para o jeito que foi a temporada, né? Com tanto desfalque, com tanto jogador fora, você ter a sexta melhor defesa da NBA, cara, é excelente, né? Você não conseguiu jogar como você queria, você tem o Alvarado, que é um especialista defensivo, perde um monte de jogo, inclusive não joga hoje, né? Perde um monte de jogo, Triste. Brandon Ingram fora a temporada toda, assim, entrando e saindo, né, a temporada toda, né, jogou 45 partidas. O time vai fazer uma troca na trade deadline, daquela de você coçar a cabeça, né, atrás do Josh Richardson, para jogar, né, não apenas como salário. Então, assim, a equipe que estava buscando respostas, buscando alternativas, mas para esse jogo vai com o que conhece melhor, né? Com o que fez ano passado. Vai ser muito Herbert Jones, vai ser Najee Marshall, vai ser Trey Murphy, né? Um segundo anista que mete muita bola. Vai ser muito importante o jogo dele pro Pelicans. Então, assim, vai ser uma equipe que entra como favorita, com o peso do favoritismo, e que não está apresentando o mesmo nível da temporada passada. A expectativa do Pelicans era que fosse uma super temporada, né? Uma temporada de 50 vitórias, uma temporada de afirmação, uma temporada de ficar no comando de quadra, né? O time flertou com isso enquanto o Zion esteve disponível, o time estava lá, terceira melhor campanha, empatadinho ali com as melhores campanhas da NBA, mas aí foi uma sequência de jogador fora que faz com que isso, que fez com que isso desandasse, né? E acabou que isso impactou também na temporada dos jovens, né? Porque uma coisa é você dar desde o início a bola pro Trey Murphy e falar, Trey Murphy, esse ano você vai ser um cara que vai sair, sei lá, de 5 arremessos por jogo para 15. Outra coisa é você dizer, Trey Murphy, você vai ficar nos 5 arremessos por jogo, e daqui a uma semana, Trey Murphy, eu preciso ceder 15 arremessos por jogo agora. Depois, não, vai voltar o Brandon Ingram, volta para um rolo mais suave. Não, agora precisamos de você de novo, né? Então isso impacta também na evolução desses jovens jogadores. O Herbert Jones e o Trey Murphy tiveram temporadas assim, não de salto não tão explosivo quanto eu imaginei que poderiam dar, mas o Trey Murphy viu a sua importância crescer bastante no aspecto ofensivo. Acho que ele chega bem encorpado, né? O jogo dele chega bem encorpado para esse play-in. Brandon Ingram e CJ McCollum disponíveis garantem com que o Pelicans tem um ataque produtivo, não foi o caso a temporada toda, né? O ataque foi muito errático do Pelicans, mas vamos ver como é que eles lidam com isso, né? Com o fato de ter algumas ausências, com o fato de ter um Valanciunas que vai querer a bola no poste baixo, que vai querer um jogo de pace mais baixo, e ao mesmo tempo ter alguns jogadores, e assim, não é um super protetor de aro, e ao mesmo tempo ter jogadores tão explosivos, né, tão up-tempo, né, no elenco. Vamos ver que tipo de dinâmica vai o Willie Green dar para esse time hoje, se a gente vai ver mais bolinha de segurança, né? O Pelicans vai muito por essa linha, né? É uma equipe, mais uma vez, a gente vai falar aqui, uma equipe que não chuta tanto essa bola de 3 pontos, é a segunda equipe que menos chuta bola de 3 na temporada. Acho que tem mais a ver com a doideira que foi o ano do Pelicans do que um estilo de jogo, sabe? Mas de qualquer forma, é uma equipe que não chega com a sua identidade, né? Construída. É uma equipe que vai na base do talento. Acho que o Thunder tem um pouco mais de identidade construída nessa temporada. Tô contigo nessa, viu, Gibas? Acho que não é um jogo para 5,5, não. Acho que as pessoas se empolgam, né, com o fato do Pelicans estar no play-in, vantagem em casa. A gente lembra do que foi o playoff passado do Pelicans, né? Muita excitação. Mas acho que é um jogo mais apertado do que isso, viu? Acho que a linha aí que eu procuraria seria 1,5 para esse jogo. Acho que é jogo de uma bola, velho. Pô, seria bom demais, né? Que esse jogo fosse um joguinho de uma bola na madruga. Esse é um pouquinho mais cedo, né? Acho que é 10h30 esse jogo. Já dá até pra curtir uma prorrogação sem estar tão bravo com o Anthony Davis, né?
É isso? Deixa eu confirmar aqui É para não isso. deixar. Ontem foi 8h30 e 11, né? Hoje é 8 e 10h30. 10h30, meia horinha antes, né? Então, pô, bem interessante, né? Vai pegar eu no meio do Corinthians e Remo, né? Então, excelente oportunidade aí se o Carrossel Lazarento já estiver decepcionando ou até estiver já garantido a vitória aí, né? A gente pode mudar. Difícil, viu, velho? Provável também que seja por uma bola. Remo é brabo. Remo é duro demais. Um salve aí para nossos ouvintes paraenses. Transmitimos muitos jogos do Remo, do basquetinho, né? Agora, o Remo Recentemente. tem dia 15, né? No sábado tem quarta de final do Parazão, né? Então talvez o time não Porra, esteja podia tão poupar, focado. né? Podia dar uma poupadinha contra o Timão aí. O Timão agradece. Estamos até precisando, se for pra falar a verdade, assim, né? Muito corintiano no Pará, né? Então, entusiasmado aí com a possibilidade de ver a Fiel Paraense lotando aí também pra fazer seu barulho, né? Lucas, acho que é isso, hein? Acho que falamos de boas opções de entretenimento basquetebolístico pra noite de logo mais. Remo, 21 pontos em 8 jogos no Paraense, né? Pô, o Corinthians tá ferrado, velho. Que isso, hein? Perdeu pro Papão? Não tenho essa informação agora nesse momento, Gibas. Peço perdão aí pela ausência de informações do Lucas aí pra assunto tão relevante. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, vai para a live do Café Belgrado, né? Tivemos live ontem às 17 horas e se você estiver pensando, poxa, eu queria tanto saber qual é o dia da próxima live, te digo agora, né? Amanhã, 19 horas. Amanhã é quinta-feira, né? Se você estiver ouvindo já na quinta-feira, não vai esperar na sexta não, pelo amor de Deus, né? Que aí não tem. Por quê? Porque vai ser sempre terça e sempre quinta. Então É isso. não tem, não sei quando vai ter, esquece isso. Terça, 17 horas, quinta, 19 horas, Twitch, YouTube, se vier de Twitch, a gente acha melhor porque você tá pertinho ali de escorregar sub, né? Tudo que a gente quer é que você escorregue a sub. Se você tiver Amazon Prime, já para outras coisas, você pode de graça contribuir com o Belgradão, né? E a gente sempre é muito a favor de tirar dinheiro de Jeff Bezos e similares e dar para o Belgradão, né? Embora seja muito pouco hoje em dia. Mas mesmo assim já é mais do que zero, né? Então vem de live com o Café Belgrado, terças-feiras, 17 horas, quinta-feiras, 19 horas. Não perca, hein? cafébelgrado.com.br, apoie o Café Belgrado, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, ajuda muito, viu? Ajuda muito o Café Belgrado. O destaque final é esse, viu? É mandar um salve no coração de todo mundo que faz o Café Belgrado ser possível. Sobe no Obrigado, coração, é viu? tipo um ecocardiograma. Cara, é tipo um abraço, mas apertado no coração, entendeu? Boa. Forte abraço.